Paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Meus amados, estamos chegando a mais um final de um trimestre, o qual lemos várias lições que compõem a revista da Escola Bíblica Dominical. Essas 13 lições que compõem essa revista, com certeza serviu muito para a nossa edificação e nossa compreensão acerca da Palavra de Deus. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que caminharam comigo durante essa jornada e creio que essa nova revista, o próximo ano, que também possamos estar juntos aprendendo acerca da Palavra de Deus. Desde já eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Vamos agora para a nossa EBD. Hoje a lição é de número 13, a última lição da revista e a última lição do ano de 2021. Vamos para o tema. A gloriosa esperança do apóstolo. Vamos também fazer a leitura do texto áudio da lição, que nos diz o seguinte: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos de couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Vou fazer também uma pequena leitura do primeiro tópico da lição e logo após volto comentando. Uma morte como oferta de sacrifício. O Espírito Santo que guiava o apóstolo Paulo em tudo o fez sentir que o tempo da sua partida estava próximo. Neste sentido, o apóstolo viu o seu martírio iminente como uma oferta apresentada sobre o altar do sacrifício. Então, meus amados, nós vemos que o apóstolo Paulo, desde o momento que ele aceita a Cristo como seu Salvador no caminho de Damasco, até esses últimos dias da sua vida, onde ele estava preso em Roma, isso por volta do ano 67 depois de Cristo. Paulo estava ali acusado pelos judeus de estar ensinando os judeus que eram da circuncisão viver de uma forma como os demais que eram da incircuncisão. Então o apóstolo Paulo passou por um grande processo, grandes perseguições, até chegar à prisão em Roma, aonde ele foi ali sentenciado nos seus últimos dias de vida, sendo que foi permitido ao apóstolo Paulo ficar 2 anos em prisão domiciliar. O próprio apóstolo Paulo pagou uma casa para estar ali, preso em domicílio, até que viesse a ser julgado e condenado. Então, nós sabemos que, algumas curiosidades, o apóstolo Paulo escreveu a sua última carta, a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo antes da sua morte, é a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Então essa é a última carta do qual o apóstolo Paulo nos traz grandes ensinamentos. Também 2 coisas me chamou a atenção, claro, de tantas outras que nós vemos na vida do apóstolo Paulo. Uma foi que ele falava muito sobre a graça de Deus. E outra que ele nos ensinou que nós podemos todas as coisas em Cristo. A graça, que é a primeira coisa que Paulo nos traz de uma forma tão relevante, ela vem do termo em latim gratia, que quer dizer benevolência. Isso nos mostra o grande amor de Deus para com a humanidade. Desde que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é o amor imerecido. Nós não somos salvos, nós não fomos salvos por nossas obras, mas nós fomos salvos pela graça de Deus. E a graça é o favor imerecido, como diz no latim, benevolência. A benevolência de Deus para com a humanidade, de entregar o seu Filho em sacrifício para que a humanidade fosse resgatada. O apóstolo Paulo também ensina que em Deus
nós podemos todas as coisas. Isso é muito importante. Então nós podemos todas as coisas, tanto pelo lado de provações, como também pelo lado da liberdade e da comunhão com o nosso Deus. Que nós possamos ter essa fé, que em tudo somos mais do que vencedores. Esse primeiro tópico, o apóstolo Paulo nos revela que a sua morte era iminente e que sua vida estava sendo como um sacrifício sobre o altar. Isso, ele estava oferecendo a sua vida a Deus. Todo o seu ministério, toda a sua jornada como missionário foi uma oferta para Deus. E ali, naquele momento que os romanos estavam para sacrificar, para executar o apóstolo Paulo, ele tinha em mente que aquela execução seria para Deus como uma oferta de sacrifício, encher o suave. Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo, nos seus últimos dias, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É muito importante também para a nossa vida termos o apóstolo Paulo como exemplo, combatendo sempre o combate do nosso dia a dia em prol da nossa fé em Cristo Jesus, na resistência às tribulações, às provações, os escárnios, as perseguições. Tudo isso, o apóstolo Paulo serve como exemplo para a nossa vida. Assim como ele passou todas essas lutas e chegou no fim da sua vida trazendo essa palavra que combateu o bom combate, estava acabando a carreira, mas ele guardou a fé. Que nós possamos também seguir esses passos em meio à nossa jornada na vida cristã, né? Quando também chegar os nossos últimos dias, que nós possamos também falar como ele e guardar a fé. A fé é muito importante na vida do cristão. Sem a fé, ninguém vira um cristão, porque tem que crer em Cristo para ser um cristão. Então a fé salvadora, a fé em Cristo, a fé que nós temos que Jesus está ao nosso lado, essa fé tem que estar intacta até o último dia das nossas vidas, perseverando em meio à provação, em meio às tribulações e guardando a preciosa fé. Essa fé que nos motiva, essa fé que nos leva além do mundo que nós vivemos. O mundo vive pelas coisas que se vê e nós vivemos pela fé, crendo numa vida futura, numa vida eterna e num Deus que nós não estamos vendo com nossos olhos humanos, mas que pela fé nós contemplamos a sua glória e o seu amor. O apóstolo Paulo também, durante a sua jornada, ele muito falou sobre a vinda de Cristo, que é o tema desta lição, a esperança que estava no apóstolo Paulo. Essa esperança também, além da vida eterna, era da volta iminente de Cristo, como ele relata lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 em diante, que ele fala que o mesmo Senhor descerá do céu, com alarindo e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E a trombeta vai tocar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Essa era uma das esperanças que Paulo mais priorizava, a vinda de Cristo, e que muito ele ensinou nas suas epístolas. Cristo voltará para buscar o seu povo. Todos aqueles que viverem uma vida na presença de Deus em santificação, uma vida que venha estar de acordo com a palavra de Deus. Esses, ao soar da trombeta, com certeza subirão para encontrar com Cristo nos ares. Essa é uma das promessas de Cristo, que ele viria para arrebatar os seus escolhidos. Os servos de Cristo têm que estar sempre preparados, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. E somente aqueles que estiverem em plena comunhão com Cristo subirão para viverem eternamente com o Senhor. Essa deve ser a nossa esperança,
O nosso coração não pode desfalecer, como muitos já têm perdido essa esperança de que Cristo virá buscar o seu povo. A qualquer momento, Jesus pode vir buscar a sua noiva, a sua igreja, tanto pelo arrebatamento da igreja ou como individualmente, que cada um de nós um dia partiremos dessa terra. E quando partirmos individualmente deste mundo, iremos encontrar com o nosso Senhor. Mas que a igreja, que cada um de nós, possamos sempre estar atentos e vigilantes, porque a qualquer momento o nosso Salvador virá para nos levar para que estejamos sempre e eternamente com Ele. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, estando diante dos seus discípulos, Ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Cristo, Ele prometeu para a sua igreja. Prometeu para a sua igreja presente, os seus discípulos, que eram representantes da igreja naquele momento, que Ele viria outra vez para levar o seu povo, para que onde Ele estiver, o seu povo pudesse também estar presente. Então, fiquemos firmes, porque o que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Depois do arrebatamento da igreja, enquanto a igreja estará no céu com Cristo, aqui na terra estará passando 7 anos, que é a grande tribulação. Esse período a igreja de Cristo já foi arrebatada e por isso não passará. A grande tribulação é considerada por alguns teólogos como o tempo da ira de Deus. Então a igreja de Cristo não tem por que passar pela ira de Deus, pois ela foi resgatada. O Filho de Deus morreu para livrar o seu povo do tempo da ira. Então, o período de 7 anos que compõe a grande tribulação, a igreja de Cristo não passará por ela. Antes da grande tribulação, Cristo virá para arrebatar a sua igreja, livrando o seu povo da ira de Deus. Quem passará pela grande tribulação? Os judeus e os demais povos que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, incluindo assim também aqueles que eram seguidores de Cristo, mas que por algum motivo estavam no momento do arrebatamento fora da comunhão, estavam vivendo uma vida em pecado. Por isso não subiram no arrebatamento e também esses passarão pela grande tribulação. Mas a igreja, comprada com sangue precioso de Cristo Jesus, estará livre do período da ira, que é a grande tribulação. Vamos agora para o nosso terceiro e último tópico, no seu segundo subtópico, que nos diz: uma dimensão do Espírito, uma dimensão do porvir. Entretanto, as Escrituras Sagradas mostram que o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste anuncia os últimos dias. Realmente, Cristo, Ele falou sobre o derramamento do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Ele pede para os seus discípulos permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, o derramamento do Espírito Santo dá início aos últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. A igreja, vivendo nesses últimos dias, necessita da capacidade através dos dons do Espírito Santo de Deus. Então a igreja precisa do Espírito Santo para vivermos nesses últimos dias aqui na terra. Nós finalizamos mais uma escola bíblica dominical, aprendendo um pouco mais da esperança que havia no coração do apóstolo Paulo, que essa mesma esperança possa estar em nossos corações, sabendo que nesta vida aqui passamos lutas e provações, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele prometeu estar todos os dias ao nosso lado, e que nós possamos manter a esperança de que um dia Ele virá buscar a sua igreja
para levá-la para que onde Ele estiver, estejamos também todos nós juntamente com Ele. Que Deus abençoe a todos vocês. Te espero no próximo ano, se o Senhor assim nos permitir, na próxima lição. Shalom, povo de Deus.